Olá, turma do sexto ano. A nossa aula de hoje vai falar sobre estatística. Mas o que é estatística na matemática? Galerinha, estatística na matemática são aqueles grupos que eu posso até dizer para vocês que coleta dados e representa em gráficos. Coisa que está acontecendo muito hoje em dia através do Covid-19, não é isso? Que todo dia a gente olha nos jornais e está lá os gráficos com os percentuais de pessoas infectadas. Então, estatística é isso, a coleta de dados que a gente coleta para a gente poder representar em formas de gráfico, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar isso. Como é feita essa coleta? Qual é o procedimento que a gente faz essa coleta para a gente poder organizar em uma tabela para depois a gente representar ela em forma de gráfico, tá bom? Então, preste atenção à aula que está ótimo o exercício de hoje e estatística é muito fácil, é só a gente prestar atenção nos gráficos, as informações que ele nos passa, que é muito fácil mesmo. É só prestar atenção que eu tenho certeza que vocês irão aprender fácil, tá bom? Então, preste atenção no vídeo. Bora lá! Bom, turma, trouxe esse exemplo aqui para a gente entender melhor como é feito o procedimento de coleta de dados, certo? Para depois a gente organizar em um gráfico, tá bom? Então, primeiramente, a gente faz a coleta dos dados em uma tabela, certo? Que é essa tabela aqui, ó. Depois da tabela, a gente coloca em prática em um gráfico, certo? E a gente representa cada uma delas. Então, vamos entender melhor. Uma loja de papelaria abriu uma promoção, certo? Ela abriu uma promoção e baixou o preço das canetas pela metade, certo? Aí, com essas informações, o vendedor teve a ideia de montar uma tabela para ele saber quantas pessoas irão comprar as canetas e a quantidade de canetas que foram vendidas. Então, ele queria ter uma noção como é que ia se comportar essa promoção. Se ia vender muito ou se ia vender pouco, ou quantas pessoas iam comprar esse objeto ou não. Aí ele decidiu fazer uma tabela e da tabela ele representar em gráfico para ele saber o percentual, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que colocar o título. O título é uma importância tremenda, porque é o título que indica o que está representando, tá bom? Então, o que está representando aqui, ó, vendas de caneta, certo? Aí ele fez a tabela. No início aqui ele colocou canetas, que é aqui, ó, a quantidade de canetas, e aqui pessoas, a quantidade de pessoas que comprou certa quantidade de canetas, cada uma delas. Então, essa parte aqui se chama cabeçalho, tá certo? Aí ele foi e colocou canetas, 5 canetas, comprou 30 pessoas. 4 canetas, comprou 15 pessoas. 1 caneta, comprou 10 pessoas. 2 canetas, comprou 8 pessoas. 3 canetas, comprou 5 pessoas. Então, no total, foi 68 pessoas, certo? Aí, fonte. O que é a fonte, galerinha? Sempre tem que ter a fonte. Por que a fonte? Porque essa fonte é que representa a pessoa que fez essa coleta, esses dados. Então, quem foi? O vendedor. O vendedor foi que analisou essa coleta de dados. Então, a fonte foi ele que fez essa representação, tá bom? Então, aí, vocês entenderam, né? Primeiramente, ele fez a tabela. Com a tabela, ele colocou o título, o cabeçalho e a fonte e as informações nela contidas. Até aí, tudo bem? Ótimo. Vamos prosseguir. Com essas informações que ele tinha na tabela, ele fez o gráfico, certo? Então, nós temos o título. Qual a importância do título, galerinha? A importância do título, ele nos orienta a ter uma interpretação melhor do gráfico.
Então, quando a gente olha já o título, a gente já sabe do que está se tratando aquele gráfico, certo? Então, o gráfico está se tratando de quê? De vendas de caneta, ok? Então, o título tem essa grande importância. Ele nos orienta a ter uma melhor interpretação, tá certo? Vamos continuar. Na linha vertical, que é essa linha aqui, ó, certo? Ele colocou números de caneta, que são os números, que esses números representam os números de caneta, certo? Na linha horizontal, que é essa linha aqui, ó, certo? Ele são os números de pessoas. Então, aqui na vertical é os números de caneta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 canetas. E na horizontal, que é essa linha aqui, ó, representa a quantidade de pessoas, certo? Então, com essas informações, ele já pode criar esse gráfico. Então, 5 pessoas, ó, comprou quantas canetas? 3 canetas, ó. 8 pessoas, comprou quantas canetas? Ó, 2 canetas, ó, o gráfico está no 2. Ó. 10 pessoas, comprou quantas canetas? Ó, 1 caneta. Ó. 15 pessoas, comprou quantas canetas? Ó, 4 canetas. 30 pessoas, comprou quantas canetas? Ó, 5 canetas, certo? Então, esse é o gráfico que representa as vendas de caneta nessa promoção. Com isso, vamos responder. Aí temos aqui a fonte, ó, certo? E aqui é o cabeçalho, ó. Título, cabeçalho e fonte. A fonte foi o vendedor, certo? Então, vamos responder essas questõezinhas que é bem parecida que tem no exercício de vocês. Então, antes de nós ir para cá, nós já sabemos como montar uma tabela. Dessa tabela, como representar em um gráfico. Vimos agora a interpretação desse gráfico, mostrando cada um os seus detalhes, certo? E agora vamos para a pergunta. Quantas pessoas compraram? Aí vamos lá. Uma caneta. Quantas pessoas? Vamos analisar o gráfico, ó. Quantas pessoas? 10 pessoas. Pronto. Aqui comprou 10 pessoas. Resposta. Certo? Outra. 4 canetas. Quantas pessoas compraram 4 canetas? Vamos lá, ó. 4 canetas, ó. É esse gráfico aqui, ó. Então, foi 15 pessoas. 2 canetas. Quantos compraram 2 canetas? Vamos lá, em 2 canetas. Ó, 2, ó, pertence a essa barra aqui, ó. Então, foi quantas pessoas? 8. Então, ó, 8 pessoas, certo? Agora vamos para a pergunta, ó. Quantas canetas foram vendidas? Então, galera, para a gente saber quantas canetas foram vendidas, é só eu saber quantas pessoas compraram essa caneta, certo? Então, vamos lá, ó. 30 pessoas comprou 5 canetas cada uma, certo? Então, só aqui foram vendidas quantas canetas? Foram vendidas 150 canetas, certo? Porque 30 vezes 5 não dá 150, né? Então, cada pessoa comprou cada uma 5 canetas, outra 5 canetas, outra 5 canetas, e assim sucessivamente. Então, 30 pessoas corresponde a 5 vezes 30, que dá 150. Então, só nesse gráfico aqui foram vendidas 150 canetas, certo? E aqui no 15, certo? Então, 15 pessoas compraram cada uma 4 canetas cada. Então, é só eu pegar 4 vezes 15, certo? Então, eu tenho, ó, 15 vezes 4 vai dar 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 60 canetas. Então, 60 canetas foram vendidas. 10 pessoas compraram uma caneta. Então, cada uma comprou uma caneta. Então, foi vendida 10 canetas. 10 canetas, certo? Agora,
8 pessoas comprou 2 canetas cada, certo? Então, se 8 pessoas comprou 2 canetas cada, então 2 vezes 8 dá quanto? 16, né? Então, 16 canetas. 5 pessoas comprou 3 canetas. Então, uma pessoa comprou 3 canetas, outra pessoa comprou 3 canetas, outra pessoa comprou 3 canetas, assim, até 5 pessoas. Então, 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15, né? Pronto, 15. Agora, somando tudo, vai dar quanto? Ó? 150 com mais 60. Vai dar 200, 210, 210 com 10, 220, 220 com 16. Vai dar 236, 236 com 15. Vai dar 240, 251. Vamos ver se é 251. Vamos somar tudo para ver, ó. Eu tenho 150 mais 60 mais 10 mais 16 e mais 15. 6 mais 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 6 é 6 e 6 mais 5 é 11. Vai 1. 1 mais 5 é 6, com mais 6 é 12, aí 13, 14, 15. 15, vai 1. 1 mais 1, 2. 251, então foram vendidas 251 canetas, certo? E o finalzinho aqui, ó. Quantas pessoas compraram as canetas? Então, quantas pessoas compraram a caneta, ó? 30, depois 15, 10, 8 e 5. Somando essas pessoas todas que compraram, vamos ver quantas compraram. Eu tenho 30, 15, 10, 8 e 5. 0 mais 5 é 5, 5 mais 0 é 5 e 5 mais 8 é 13 e 13 mais 5 é 18. Vai 1. 1 mais 3, 4, 5, 6. 68. Então foram 68 pessoas, certo? Deu para entender, né? Então, basicamente é isso que vocês vão fazer no exercício, galerinha, tá certo? Então, galerinha, é isso. A aula de hoje foi isso. Foi sobre leitura e interpretação de gráfico, tá bom? Espero que tenha ficado claro o vídeo. E se não entendeu, vocês já sabem que vocês têm um poder na mão de vocês, que é voltar o vídeo, olha novamente, certo? Se não entendeu, já sabe. Pessoal, não entendi não, manda mensagem, tá bom? Que assim, quando eu tiver um tempinho de eu visualizar, eu vou visualizar e vou responder, porque o meu objetivo é esse. Eu quero que vocês aprendam, tá bom? Então é isso. Galerinha, tchau, fica com Deus e até a próxima. Tchau.